God bless you. Shall we stand for the reading of the word? Deus os abençoe. Vamos ficar em pé pela leitura da palavra. We'll read from Isaiah chapter 6 tonight. Gostaríamos de ler de Isaías capítulo 6 nessa noite. And we greet you in the lovely name of the Lord Jesus Christ. Nos vos saúdo no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Such an honor to be back in the house of the Lord again tonight. Mais uma vez é uma grande honra de estar novamente na casa do Senhor. Do you love the Lord Jesus? Nesta noite, vocês amam o Senhor Jesus? Amen. Do you love your brother? Você ama seu irmão? You love your sister? Você ama sua irmã? Do you love your pastor? Você ama o seu pastor? Then we love the Lord Jesus. Amen. Então amamos ao Senhor Jesus. Amém? Amen. Our brother will read only in Portuguese. Vamos ler apenas em português. Capítulo 6 de Isaías. Go ahead. Isaiah 6. Pastor, o senhor quer ler? Faz essa leitura. Isaías 6. Até o capítulo 9, verso 9. Through verse 9. Isaías 6, 1 ao 9. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu, ou fumaça, na outra tradução, e a casa encheu-se de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Amen. I'll ask Brother Stefano to pray. Vamos pedir ao irmão Stefano que ore. Pai Celestial, nós te agradecemos neste momento, Pai. E ao refletirmos para Isaías, Senhor, quando ele viu a tua glória, Senhor, quando ele veio perante o teu trono, Pai Celestial, ele não pôde fazer mais nada a não ser reconhecer quem ele era, olhando sempre para Uzias, mas isso não era o que o Senhor queria. Pai Celestial, então ele se prostrou perante ti, Senhor. Quando nós entramos na tua presença, é isso que fazemos, Pai. Prostramos perante o teu altar, Senhor. Oh Deus, e reconhecemos que somos povo de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, Senhor. Então, Pai Celestial, queima os nossos lábios, Senhor, com essa brasa viva que é a tua palavra, Senhor. Faça isso nesta noite, Pai Celestial. Então poderemos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Pai. E assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, amém. God bless you. If you'll shake one another's hand, aperte mão um ao outro, then you may e Deus be seated. abençoe vocês e podeis assentar. Cumprimente um ao outro. You may be seated. Assentai-vos. Now we're going to be real brief tonight Vamos ser um pouco breve nesta noite. because we want to honor the order of the church. Queremos dar honra e queremos respeitar a ordem da igreja. But we want to speak on the 7 C's. Queremos falar sobre 7V, ou como podemos ver. We actually can see 7 different words here
that describe what is taking place. Temos mais ou menos umas 7 palavras que estão descrevendo 7 ações que estão acontecendo aqui. The setting is very important. E da forma como elas são colocadas, que é muito importante. Isaiah the prophet has been under the influence of King Uzziah. Isaías o profeta estava debaixo da influência do rei Uzias. And this is the scripture that Brother Branham used when he preached the message entitled Influence. E esta foi a mensagem, a leitura que o profeta utilizou quando ele pregou a mensagem influência. So that we can see the importance of influence. Para que possamos ver a importância da influência. We are taught that one person will influence thousands of people in his lifetime. Fomos ensinados que uma pessoa pode influenciar milhares de pessoas durante a sua vida. And we see that even though Isaiah was a vindicated prophet of God, e nós estamos vendo que mesmo Isaías fosse um profeta vindicado de Deus, an elected man of God, e um homem eleito de Deus, por Deus, who wrote Brother Branham said that he wrote the entire Bible in one sense because the book of Isaiah has 66 chapters. Irmão Branham diz que ele escreveu a Bíblia inteira num só livro, vamos dizer assim, no livro de Isaías, porque aqui neste livro há 66 capítulos. Just like the Bible has 66 books. Como a Bíblia tem 66 livros. The first part of Isaiah starts out with the creation and so forth. Então, a primeira parte de Isaías ele começa falando sobre a criação e assim por The middle sucessivamente. speaks of the coming of John the Baptist and Christ and so forth. João Batista e Cristo e assim por diante. And then the end of the books of Isaiah, E the no chapters, fim do livro de Isaías, no capítulo, it speaks of the millennium and so forth. fala sobre o milênio assim sucessivamente. So Isaiah was a very important prophet. Então Isaías era um profeta But muito importante. he had been under the influence of King Uzziah. Mas ele estava debaixo da influência do rei Uzias. And King Uzziah was a great man. E o rei Uzias era um grande homem. He was probably one of the greatest men outside of Solomon as far as a king is concerned. Comparando ele como um dos maiores reis, eu acredito que depois de Salomão era o rei Uzias. And they were contemporaries together. Isaiah and Uzziah grew up together. E Isaías e Uzias cresceram juntos. And this young prophet was under the influence of this godly king. E este profeta estava debaixo da influência desse rei, que era um rei que adorava a Deus. But one day, Mas um dia, this king thought he could just do anything he wanted to. esse rei pensou que ele poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse. And he wouldn't have to be accountable any longer. E isso, nada ia acontecer a ele depois de estar God fazendo essas had coisas. so blessed him Porque Deus abençoou ele de tal maneira, till he thought he could preach the gospel even. e até o ponto que ele pensou que ele poderia pregar até o evangelho. But see, God hadn't called him to be a preacher. Mas Deus não chamou ele para ser um pregador, He called him to be a king. chamou ele para ser um rei. And so when he went into the priesthood, Então, quando ele entrou quando ele tentou ser um sacerdote, he intruded into an area where he was not ordained. ele entrou numa área que ele não foi ordenado a entrar. And he got leprosy. Então, foi tomado de lepra And he died, e ele morreu. an outcast. E foi ali colocado fora. Out of the presence of the children of Israel and out of the presence of God. E foi tirado fora da presença dos filhos de Israel e fora da presença de Deus. And so it's the same year that King Uzziah died, Isaiah got in a state of desperation. Então foi no mesmo ano em que morreu o rei Uzias, Isaías entrou nesse local com desespero. And then he went into the temple of the Lord. E ele entrou no templo do Senhor. Oh, how we need to come into the temple of the Lord. Como precisamos entrar no templo do Senhor. And there he seen the Lord high and lifted up. Então foi ali aonde que ele viu o Senhor num alto sublime trono. He wasn't seeing Uzziah lifted up anymore. Ele não estava vendo mais Uzias estando sobre o alto trono. Not King Uzziah, Não era mais o rei Uzias, King Jesus. mas sim era o rei Jesus. Amen. Amém? And he saw him there and his train filled the temple. Então ali ele sentiu que até todos os umbrais ali do templo estavam tremendo. And he sees these seraphim. E ele viu esses serafins. And each of these seraphims had 6 wings. E cada um desses serafins tinha 6 asas. With 2 they covered their E eyes. com 2 cobriam seus rostos.
with respect. com respeito. With two, they covered their feet that had never walked in sin. Então com 2 eles cobriam seus pés que nunca havia pisado sobre pecado ou In cometido pecado. humility. Em humildade. And with two of their wings they were flying. E com 2 das suas asas eles voavam. And they cried, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Então diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. And Brother Branham said, this is a model type of a true servant of God. Irmão Branham diz que essa é uma maneira como um verdadeiro servo de Deus deveria fazer nesses dias. We must come with reverence Devemos vir com reverências, and respect. com respeito, And we must come with humility. e devemos vir com humildade. And then we must get into action. Então devemos entrar logo em seguida em ação com as Amen. nossas... In the presence of God, Isaiah was convicted. Na presença de Deus, Isaías foi convencido. This first C is a conviction. Então essa a primeira coisa que ele vê é que ele foi convencido. When we get in the presence of God, we should be under conviction first. Então quando entramos na presença de Deus, devemos ser convencidos primeiro. Notice, Isaiah, this conviction brought a confession. Então essa convicção trouxe uma confissão. He said, Woe is me, for I am undone, Ele diz: ai de mim que estou a perecer, because I'm a man of unclean lips, porque sou um homem de lábios impuros, and dwell among a people of unclean lips. e habita no meio de um povo de impuros lábios. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Porque meus olhos têm visto o Senhor dos exércitos. So he makes a confession, number 2. Então, número 2, ele fez uma confissão. Once there's a cleansing and a confession, Então, se há uma limpeza agora, ou um aclareamento, conviction and confession, convicção, convencimento the e uma next confissão, thing that we see is a cleansing. a outra coisa que nós vemos é uma limpeza. One of the seraphims takes a set of tongs, and gets a live coal of fire and puts it on the very lips of the prophet. Então um desses serafins pegou a tenaz e pegou uma daquelas brasas vivas e colocou sobre os lábios do profeta. Oh, how we need a cleansing, amen? Ah, como nós precisamos de uma limpeza, amém? Amen. And then, if you'll notice, there was a calling. Então note-se, logo em seguida houve uma chamada. The Lord said, Who will I send, and who will go for us? Então o Senhor Deus perguntou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? And then we see there's a commissioning. Então logo em seguida vemos uma comissão. In verse 9, Em verso 9, he said, Go and tell this people, hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not. então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes e em verdade, mas não percebeis. And though Isaiah went with his message to Israel, E mesmo que Isaías fosse com a sua mensagem a Israel, and they heard his message, e eles ouviram a sua mensagem, Isaiah made intercession against Israel. então Isaías fez uma intercessão contra Israel, vamos dizer assim. And Israel's eyes was blinded. E mesmo assim, sendo algo contra eles, os olhos deles estavam cegos, fechados. They couldn't see. Eles não conseguiam ver. Israel was blinded. Israel estava cego. According to Romans chapter 11, De acordo com Romanos capítulo 11, so that your eyes could be opened. para que assim vossos olhos sejam abertos, disse em Romanos. God blinded his own children so that you could receive Christ Jesus. Deus cegou seus próprios filhos para que vocês pudessem receber ao Senhor Jesus. Oh, the grace of God. Ah, esta é a graça de Deus. Now here we see a conviction, confession, a cleansing, a calling, and a commissioning. Então aqui podemos ver então um convencimento, uma confissão, And in um Matthew, clareamento ou limpeza, uma chamada e uma comissão. and in Matthew chapter 13 E em Mateus capítulo 13 and verse 14, e verso 14, we see another C, which is a confirmation. nós iremos ver outro ser, ou a letra C, né? São 6, até agora nós vimos 5. Matthew 13:34. You read that.
please. Mateus 13:14. Mateus 13:14. E neles se cumpre a profecia de Isaías. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que disse: ouvires, mas não compreenderes, e vendo, veres, mas não perceberes. And 35, did you read verse 35? Read 35 also. 35. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábola a boca, publicarei coisas ocultas, desde a criação do mundo. Now, Israel could not actually comprehend. Israel não conseguia compreender. When Christ came to them, Quando Cristo veio a eles, oh, sim, but the elect, only the elect can comprehend. mas somente o eleito pode compreender. Only the wise, Somente os sábios, only the wise virgin shall understand. somente as virgens poderão compreender. Let's listen to what the prophet of God says here. Vamos ouvir o que o profeta de Deus disse aqui. How it shall appear in the last days is to bring the people back to the Word so that the bride will know her husband. Então ele disse assim, o profeta está dizendo: agora isto é algo do Messias. O que ele deve fazer? O que nós devemos ser? Nós devemos estar continuamente dentro da sua palavra, como disse o Daniel. Nós devemos saber exatamente o tempo que nós estamos vivendo, porque Deus tem mostrado isso. Ele está preparando isto para ele está preparando um aparecimento para estes dias. Isto é para trazer o povo de volta à palavra, para que a noiva possa reconhecer quem é o seu esposo e quem é o seu companheiro, que é a palavra revelada, que estará se cumprindo nestes dias. The revealed Word. That's why this has to happen. It wasn't in the Reformers. It wasn't Luther, Wesley, and the Pentecostals. And Scripture says it wasn't. But it will come. That is His promise for this age. We're living in the age that His coming will be in. She must be identified in Him. Então ele repetiu novamente, para que ela possa reconhecer quem é o esposo dela, quem é o companheiro dela, que é a palavra revelada. Então isso mostra como isso deve acontecer. Não as palavras de Lutero, nem de Wesley, não, nada disto. Mas ela está chegando para esta posição. A palavra viva identificada através, aliás, ele vivendo nela. Now, whose influence are you under? Agora, de qual quem está te influenciando? We must be under the influence of our husband. Nós devemos estar debaixo da influência do nosso esposo. And who is our husband? E quem é o nosso esposo? The lovely Lord Jesus. É o amado Senhor Jesus, The revealed word. que é a palavra revelada. God bless you. Deus nos abençoe.